Olá, eu sou a Dandara Fonseca e você tá ouvindo, e agora vendo também, o primeiro episódio da 5ª temporada do Desenrola, um podcast original do The Summer Hunter. Por aqui, toda segunda-feira, a gente recebe convidados especiais para falar sobre os dilemas e os prazeres da vida adulta, sempre por um prisma solar. E esse episódio de estreia, ou reestreia, é especial. Foi gravado a 3 vozes, com Cris Bartz, cofundadora do podcast Mamilos, o antropólogo Michel Alcoforado, autor do best-seller Coisa de Rico, e o Ricardo Moreno, aqui do The Summer Hunter, para falar sobre os limites da zona de conforto. Essa foi uma das reflexões que surgiram na primeira expedição do The Summer Hunter, em que um grupo de 18 convidados, entre eles a Cris, o Michel e o Ricardo, passou 5 dias navegando pelo Rio Negro, na Amazônia, em parceria com a Expedição Caté. Vamos começar essa experiência, então, dessa conversa a 3. Num mundo que valoriza a estabilidade, controle e previsibilidade, ter uma zona de conforto parece não só ser desejável, mas necessário. Mas o que está acontecendo quando essa busca por conforto começa a estreitar a nossa experiência de viver? Na expedição que a gente fez durante 5 dias navegando pelo Rio Negro, na Amazônia, esse questionamento apareceu com força. Sair do automático, mudar de ritmo, conviver com o inesperado e se abrir para novas presenças, paisagens e conversas, fez a gente pensar se uma vida boa se constrói só com segurança, ou também com descoberta, vulnerabilidade e espanto. Eu acho que eu já tenho a resposta. E talvez o ponto mais curioso seja que a gente vive numa época que promete exatamente isso: mais conforto, mais controle, mais previsibilidade. Só que, ao mesmo tempo, cresce uma sensação de vida meio esvaziada, repetitiva, pouco interessante. Você está aí me entendendo, né? Você sabe do que eu estou falando. Então a pergunta não é só se devemos ou não sair da zona de conforto. É entender o que a gente perde quando sai dela. Nesse episódio especial gravado a 3 vozes, eu, Cris Bartz, do Mamilos, o Michel Alcoforado, que é antropólogo, autor do livro Coisa de Rico e podcaster também no É Tudo Culpa da Cultura, junto com o Ricardo Moreno, do The Summer Hunter, a gente vai partir da experiência que a gente viveu juntos na Amazônia para discutir onde mora o prazer na vida adulta e até onde a gente está disposto a ir para encontrar mais interessância. E aí eu queria começar justamente por essa palavra, Ricardo, porque eu falei isso na Amazônia e isso ficou na sua cabeça, você me falou. Interessância. Onde foi que isso te pegou? Conta pra gente o contexto, né? O que a gente estava fazendo na Amazônia e o que essa palavra despertou em você? Essa palavra virou a minha palavra do ano. Quem sabe a hora que chegar dezembro, ela entra naquela lista de palavras que não aguentamos mais ouvir, de tanto que eu vou falar. Bom, acho que algumas coisas. Uma, a gente vai falar no decorrer da conversa o que nos motivou a ir para a Amazônia, né? E acho que era um desejo antigo e continua sendo do The Summer Hunter de fazer a rede social que a gente mais gosta, que é a offline, e estar com pessoas que a gente gosta, trocando no mundo real. Mas acho que o que mais pegou ao ouvir essa palavra lá foi entender o que cada um estava sentindo. E foi depois da viagem que eu entendi de fato o que aconteceu comigo ali. A gente estava num lugar que nada, absolutamente nada, à exceção do barco que a gente estava, foi construído para a gente, né? Para o nosso conforto. Diferente de uma cidade que só existe por causa da gente, para o nosso conforto. A rua, o bar, o restaurante, o prédio, o carro. Ali não, né? A gente não fazia diferença. A nossa existência não tinha diferença para aquilo lá. E nada ia mudar, tendo a gente ou não. Qual que era o nosso papel ali, diante de uma coisa tão absurdamente grande, assim como é o mundo, e que nos mostra a nossa insignificância, ao mesmo tempo a nossa tentativa de fazer diferença a cada momento para a gente e para os outros que estavam lá com a gente. Michel, eu queria entender um pouquinho, a partir da tua experiência como antropólogo, e até do livro que você escreveu, Coisa de Rico, que o conforto virou quase um ideal de vida adulta, né? Você acha que hoje ele é vendido mais como bem-estar ou como uma forma de anestesia? Ou seja, não necessariamente eu quero aquilo para me sentir bem, mas é para não sentir. Olha, primeiro eu queria dizer que você conseguiu, o Summer Hunter conseguiu, e Cris é a prova aqui, conseguiu fazer o impossível. A gente se embrenhou pelo meio da mata e pelo meio da selva com todo o conforto possível. Então estava todo mundo em paz, todo mundo muito bem acomodado, o chuveiro era ótimo, a cama com lençol maravilhoso, a comida esplêndida. Então foi uma experiência maravilhosa porque a gente conseguiu manter as duas coisas. Fiquei imensamente grato de ter ido.
Você sabe que quando a gente começou a falar aqui sobre o conforto, essa coisa de zona do conforto, eu fui tentar descobrir onde é que a gente começou a pensar sobre o conforto. E tem um livrinho que eu adoro, da Joan de Joan, está traduzido em português. E ele se chama Era do Conforto. Ela vai tentar descobrir em que momento que a sociedade ocidental começou a se preocupar com esse negócio do conforto. E ela diz que é justamente no século XVII para o século XVIII, mas mais fortemente no século XVIII, que é quando os palácios da grande nobreza francesa deixam de se preocupar só se algo era suntuoso e bonito e começam a se preocupar com essa dimensão que era a comodidade de você usufruir o espaço da casa. Eles começaram a se preocupar com o estofado do sofá, começaram a se preocupar com a qualidade do piso, começaram a se preocupar se a cama era confortável ou não. Porque isso inaugurou uma nova subjetividade para esse eu que não estava só preocupado em mostrar para os outros aquilo que ele estava fazendo, mas estava preocupado também em estar bem naquilo que ele estava vivendo. E isso também virar um elemento de distinção. O que eu acho que é interessante é que a nossa vida cotidiana, né, sobretudo falando aqui na nossa bolha, classe média, grandes centros, metrópoles, o nosso ideal maior é encontrar uma vida com conforto, né? Eu brinco que eu comecei a minha vida, a primeira vez que eu fui comprar uma roupa de cama do apartamentinho que eu morava quando saí da casa dos meus pais, eu comprei o mais barato, aquele 250% poliéster, que na primeira lavada ele ganhou aquelas bolinhas que virou uma lixa. E Todo mundo conhece. talvez hoje a principal conquista que eu tenha é poder deitar numa cama que eu falo, meu Deus, gosto desse lençol, gosto desse travesseiro, gosto do pillow top. Pillow top é a conquista da vida adulta, né? Mas, de certo modo, o que é bem-estar também nos anestesia diante da vida. E nos anestesia por quê? Porque quando a gente está muito confortável nesse lençol, quando a gente está muito confortável na toalha de hotel que você tem no teu banheiro, quando a gente está muito confortável com a vida que leva, a gente está pouco aberto a identificar outros modos de vida. E isso causa na gente uma certa anestesia, né? Você fica muito confortável para só estar prestando atenção naquilo que te interessa e pouco atento e curioso a outras formas de vida ou de viver. E aí é o passo número 1 para começar a se perder, né? E quando a gente está conectando aqui com a tua conversa com o Cris, a tal da interessância que ela trazia para a gente é, de novo, esse despertar para o outro, né? Esse despertar para o outro, que é outras formas de saber, que foi o que a gente viu na nossa expedição, outras formas de viver, outras formas de se conectar com a natureza, né? Outras formas de ler a vida, outras formas de identificar sinais. Um dos momentos mais tensos, eu estava com o Cris no barco, foi quando a gente saiu à noite para fazer a tal da caça ao jacaré. E eu ficava chocado, não só que Josué, que era o nosso guia, conseguia ver jacaré onde eu não estava vendo, a distância, milhas de distância, mas ele conseguia identificar e calcular qual era o momento de se jogar para poder calcular se o jacaré ia estar perto ou não, né? Ele conseguia prever qual seria a reação do jacaré antes da gente chegar. Isso é muito interessante porque nos conecta com outros saberes e nos tira dessa anestesia que a vida, com muito conforto, dá para a gente. Né? Quando a vida dá essas chacoalhadas, acha, apesar do sofrimento que pode ter nesses momentos, mais interessante você ficar aberto ao novo. Né? Então, conforto às vezes dá anestesia e bem-estar demais, boa parte das vezes também dá anestesia. Mas, Cris, como eu estava falando dessa coisa da interessância aqui, já estou escolhendo como a palavra do ano, tá? A gente está aqui em março ainda de Dicionário 2026. Oxford. Eu vou ligar aqui para o Oxford hoje, vou já sugerir essa como a palavra do ano, porque não tem a menor dúvida que é isso que a gente quer na vida, né? Você não quer uma vida longa demais, você só quer ter uma vida interessante. Se ela puder ser longa e interessante, ótimo, mas o básico é que você tenha uma vida interessante. Mas você fala dessa coisa da interessância que parece que tem um pouco de incômodo com essa coisa que a vida adulta vai dando pra gente, que é uma organização, né? Ser adulto, de certo modo, te cobra uma autonomia diante da vida, e essa autonomia, para ela ser possível, ela também te cobra uma organização. Como é que você enxerga esse limite, essa linha entre a paz e a acomodação? Assim, o que é só tô bem, tô legal, tô satisfeito, com o que caramba, tô ficando acomodado. Como é que você vê esses limites? Eu acho que esses limites se impõem. Eu não Uhum. vejo, eu não fico percebendo. Eu acho que quando você está atento para as possibilidades,
Esse limite do conforto e desconforto, ele vai sendo produzido no dia a dia. E eu acho que é isso que essa expedição fez comigo. Eu me emocionei muitas vezes, né? Eu entrava na floresta e começava a chorar. É uma imensidão, é um gigantismo. O tamanho das árvores, o tamanho do rio, o rio ter 25 quilômetros de uma margem à outra, ele ter mais de 1.000 quilômetros de extensão, as árvores terem 400 anos, gigantescas, elas caem, derrubam outras que nascem no meio. Aquilo é tão gostoso ver a sua insignificância esfregada na tua cara. O que vale você, Michel? O que vale você, Ricardo, diante da floresta? É simplesmente, você é uma poeirinha no cosmos que vai viver aí, sei lá, se esforçar bastante, tudo der certo, uns 100 anos, e foi, irmão. Então, é a mesma sensação que eu tive também quando eu fui na Chapada, e você vê nas rochas, incrustados, conchinhas, porque aquilo um dia foi mar. Como pode aquilo hoje ser um cânion, pessoal? Quando eu estou falando de conforto e desconforto, eu estou falando o meu desejo de olhar para aquilo que eu ainda não conheço e sustentar o medo que isso me causa. Porque é isso que eu estou chamando de desconforto. Sustentar o medo do que eu ainda não sei. E aí eu não estou falando do conforto só. E aí foi muito engraçado, porque eu fui apelidada na expedição de. Como é que é, Ricardo? A que faz tudo? Como é que é? A nerdzinha da fila? Não lembro, mas para a audiência entender, a Cris ela zerou os programas, né? Ela fez todos. E não precisava, né? Tipo, tentar subir no açaí. Nossa diva, nossa diva. Não, eu nunca fiz aquilo. Eu estava sustentando o desconforto da vergonha de já ter ido à Europa e não ter ido na Amazônia. Então, já foi a primeira tapa na cara. Aí eu falei, não, mano, eu tô aqui, eu quero muito conhecer o que a floresta proporciona. E aí, era pra subir no açaí, me dá aí que eu vou subir no açaí. Assim, lutando contra a força do meu corpo sendo puxado pela gravidade, não é possível. Pelo menos um pouquinho eu vou subir. Então eu peguei o sapo, eu peguei a tartaruga, eu subi na árvore, eu dormi na rede. O que tinha pra fazer eu fiz. Pra abraçar o boto. Eu remei também no Igapó, remando e chorando, né? Enchendo o rio com minhas lágrimas. Porque, cara, é muito foda aquilo. Que hora que eu vou viver isso morando em São Paulo? Não vou. Então eu não vou perder a oportunidade de viver esse desconforto. Nunca dormi na rede num redário. Olha que pobreza essa vida. E aí, mas e a coluna? É claro que não foi uma noite igual na minha casa com o meu aclamado pillow top, que conquistei há cerca de 1 ano e meio. É claro que não foi esse conforto. Foi desconfortável. Eu dormi muito grudada em outras pessoas que eu não conheço. E aí tem os ruídos da noite. Você não sabe se é bicho, se é a pessoa, se é alguém sonhando. Mas é nesse desconforto que eu falei, caralho, dormi na rede, dormi no redário. A rede é mais confortável do que eu imaginava. E eu acho que foi um pouco nisso que eu me peguei ali, a linha entre a paz. Eu vou até citar um momento específico, né? A hora que o Josué, que era o nosso guia, virou. O Michel estava no mesmo barco que eu também, na mesma voadeira, que era. Quem quer pular no meio do rio? Aí a trouxa, né? Eu. Cara, Maravilha. No primeiro dia. Porque qual que é a minha cabeça? Se o Josué falou, é que pode. Não tem um grande risco envolvido. Ele conhece, a floresta é ele. Por isso que ele sabe onde está o jacaré. Não tem uma divisão entre ele e a floresta. Ele é a floresta. Se ele mandou pular, é porque é pra pular. Só que aí onde que tá o pulo do gato desse momento? Eu não pensei na hora de voltar. A hora que ele falou, quem quer pular? Eu já para todos os voadeiros pra princesa aqui pular no meio, porque eu também não imaginei que só eu que ia pular. Pulei no rio. A hora que eu caio e é aquela imensidão e não tem nada, eu falei, caraca, como é que eu vou voltar pra esse barco, mano? Não tem escada, não tem nada. E aí eu tinha que voltar com a força do meu corpo. E é muito interessante, porque tava todo mundo olhando e falando, vai aí, Fodora, eu quero ver como é que você vai subir agora. Você voltou belíssima. A foto é muito boa, a foto é muito melhor do que a situação real, vivida. Mas eu falei, pô, tem um braço, vou fazer uma força aqui. Se der ruim, Michel vai ter que me puxar, porque senão o barco vira e ele cai também. Então, a sensação que eu tive na Amazônia é que
não precisa da cabeça, você precisa do corpo, o corpo vivendo, o É. corpo suando. Se você não prestar atenção na trilha, você se machuca, você cai. Não é vou fazer um curso de mindfulness. Migão, você bate a cabeça e você tá bem fudido, entendeu? Então presta atenção no que você tá fazendo com o corpo. Isso me encantou demais. Eu fiquei com uma inveja danada de você quando você se jogou no Rio, porque não só pela experiência de estar ali no meio do Rio, mas porque as pessoas que devem estar ouvindo a gente não sabem o que é o Rio Negro. Segundo o Josué e o Drauzio Varela também no livro dele, né? Você tem pedaços onde o Rio Negro, de uma margem a outra, tem 40 quilômetros de extensão, né? Então é um mundo, parece muito mais do que mar, assim, a tua percepção de horizonte. É um mundo de você não conseguir ver a outra margem. Mas mesmo desse lugar que a gente estava, que dava para ver uma margem ou outra, eu estava falando, sei lá, de 3, 4 quilômetros, era um negócio muito distante. E a Cris vai e se joga no meio desse intervalo de água, que era um mundo de água. E era belíssima, assim, porque a água preta, no meio daquele mundo de água preta, me deu uma percepção de liberdade que em poucos lugares é possível ter, né? E você viveu isso lindamente, com uma coragem que lhe é peculiar, tanto para sair do barco quanto para voltar para o barco, que voltou fácil, rápido, não precisa nem de ajuda, maravilhosa. O resultado dessa experiência é, se você pensar demais, você não faz. Esse conforto que a gente está falando de eu saber com quem eu vou, eu escolher os meus amigos, porque a gente nem falou disso. A gente passou 5 dias num barco com pessoas que uns não se conheciam, tinha familiaridade, né? Assim, eu acho É um que quem risco, tá... né? Caraca, tem um monte de gente que a hora que você faz um convite fala quem vai. Ainda mais pra ficar num barco onde vai ficar todo mundo junto. Então, já tô falando desse desconforto, da convivência com esse outro que eu nem sei quem é. E aí eu viro e falo, tá, vamos aí. Há de ser bom. Porque se o Summer Hunter tá chamando, eles são as pessoas que fazem uns negócios legais, eu vou chamar a pessoa legal. Então, diminuir um pouquinho essa desconfiança, mas esse conforto que a gente trabalha tanto para conquistar, em que momento que ele deixa de te proteger e ele começa a te limitar? Vocês têm exemplo prático, Michel, Ricardo? A hora que você falou, mano, eu tô ficando um pouco rígido demais. Gostei demais desse conforto, mas agora ele tá me segurando. Eu acho que... primeiro que eu acho que a gente fala de um lugar de privilégio, né? Que é importante a gente dizer aqui, que é a discussão do que é conforto, né? Porque a hora que você olha aquelas pessoas que a gente visitou nas comunidades, né? À margem do rio, quem sabe o que, entre aspas, o conforto para ela é a nossa experiência de sair da zona de conforto, né? E quem sabe a hora que ela tiver uma experiência de um lençol de 600 fios, de um ar-condicionado, ela não queira voltar mais a viver onde ela vivia e, eventualmente, ela abrir exceção para viver aquilo. Casa-se muito com a passagem do tempo, com a idade, né? A gente vai abrindo menos exceções na tua vida, né? Você quer correr menos riscos, né? Seja financeiro, seja emocional, seja social, seja geográfico. E eu acho que aí ele começa a limitar, né? Eu lembro muito de uma frase do Duran, do fotógrafo J.R. Duran, que ele falava assim: eu posso passar o dia inteiro fotografando no Saara, desde que à noite eu tenha uma boa cama com um bom ar-condicionado. De certo modo, eu acho que a gente viveu algo assim lá, né? Era um desconforto programado, né? Você dormiu na rede, mas era uma opção. A gente tinha um quarto com ar-condicionado. Eu não sei se eu toparia fazer uma viagem em que o meu único lugar para dormir seria a rede durante 5 dias. E aí eu me questiono, será que eu deveria correr mais esses riscos? A gente está falando mais de uma coisa física aqui, né? Mas acho que ele passa muito mais ele passa também por as relações, né? Acho que a gente é de uma outra geração, que a gente é disposto ainda a correr riscos sociais, né? E conhecer pessoas que a gente não conhece, quebrar cara, fazer novos amigos, o que quer que seja. Aí eu vejo que as pessoas estão menos dispostas a correr qualquer tipo de risco, ou seja, sair da zona de conforto para elas não é mais uma opção, qualquer que seja essa zona. Para você, Michel? Para mim, eu fico limitado quando a balancinha do custo-benefício é uma balancinha que é pensada sempre do conforto da minha casa. Então, se eu parto do pressuposto, assim, tem o mundo ideal que é a minha casa, que eu convivo com o que eu quero e vivo do jeito que eu quero.
Então, aí eu começo a pensar, vou para a Amazônia, o que eu vou ganhar com isso? Aí o custo disso. Quando eu começo a usar como única régua de medição do mundo o conforto da minha casa, as pessoas que eu conheço, os meus amigos, e isso vira balança fundamental para medir se vale a pena ou não aí certamente eu estou me limitando, ao invés de me abrir para o novo. E eu queria reforçar aqui que a expedição que a gente fez para a Amazônia a convite do Summer Hunter, eu fiz essa conta, tá? Eu só fui porque eu confio no Summer Hunter profundamente, no German e no Ricardo, senão não iria jamais, porque não iria, eu não sei se eu iria para a Amazônia sozinho, eu não sei se eu iria para a Amazônia num grupo, eu nem me lembro a última vez que eu viajei em grupo. E sabe qual foi a grande sacada, eu acho, desse movimento? É que, seja por conta da Amazônia, por conta da belíssima curadoria de vocês, com todo o cuidado e experiência, ali estavam todos os CPFs, não estavam os PJs. Eu acho que isso foi muito legal, muito legal. Então, a experiência, ela me é limitadora quando eu uso o meu mundinho ideal como a única régua possível, né? E quando você vai viver outras coisas, você precisa lidar com outras réguas. Eu não fui no dia do Redário, porque eu fiz um cálculo que, assim, eu super acho uma baita experiência do caramba, mas o custo que eu ia pagar era mais alto do que eu era capaz de bancar no outro dia. Porque já dormir ou em outros lugares, assim, para viver a experiência, foi péssimo no outro dia de manhã. Foi péssimo durante, foi péssimo depois. Mas era o meu limite. Agora, talvez eu tenha perdido, né? Porque me limitei de novo com as experiências que eu tinha tido anteriormente, que eu já dormi no meio do Saara, dormi em cabana, fazendo pesquisa de campo no meio de comunidades mais tradicionais, no meio do Nordeste. Já fiz isso quando era jovem. E todas as vezes não foi bom. E aí eu achei, acho que não vai ser bom de novo. Cara, mas eu queria trazer uma vírgula para essa Hum. conversa que a gente tem. A gente estava na Amazônia e isso te dá uma experiência corporal, uma possibilidade de experiência no corpo muito grande. Então, por exemplo, quando a gente parou próximo da queda d'água e tinha uma pedra muito alta para pular, a hora que eu cheguei perto, é claro que eu tive medo, mas eu quis pular. Porque eu nunca tinha pulado uma pedra tão alta. E aí tem uma questão de gênero que não dá para ignorar nisso. Quais são as oportunidades que uma mulher tem para ter o corpo livre no mundo e poder fazer um monte de experimentação sem julgamento, sem medo, totalmente ali, na minha opinião, sempre tem um pouco de conforto no desconforto. O desconforto completamente restrito, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje, se a gente for falar em relação à mudança climática. É um desconforto que a gente nem quer falar disso, porque é tão gigantesco que eu passo a ignorar. O resto tudo, você encontra um pouco de conforto no desconforto. Eu gosto do que o Michel traz, que é eu faço um cálculo. E se você faz um cálculo, é sempre importante saber de onde você está partindo. Quais são as Isso. variáveis? Variáveis. Então, assim, a minha variável era, eu nunca fiz isso. A Uhum. variável dele é, eu já fiz várias vezes. Então, não dá para eu falar, para ele isso seria um grande desconforto. Para mim, não. Então, eu acho que a gente pode aqui chegar a um acordo mínimo, que é, eu não consigo medir nem o conforto nem o desconforto do outro, porque eu não sei a variável que ele está usando. E eu não estou falando aqui de grana, porque, por exemplo, tem um grande desconforto em bater laje, que é uma coisa que todos nós fazemos juntos na periferia. Mas tem um grande conforto no churrasco que vai ter depois de bater a laje. Então, a gente sempre está partindo de uma variável, sim, de esforço versus recompensa, e às vezes ela vai dar certo ou não. E aí, quando a gente está mais velho, quando a gente começa a envelhecer, você já teve a oportunidade de fazer várias coisas. Então, as suas variáveis vão levar em consideração experiências anteriores. Quanto menos experiência você tem, mais eu acredito que você vai estar disposto a experimentar. A não ser que aquela limitação já esteja tão introjetada em você, que aí você nem topa, entendeu? Tipo, falar, cara, me liga amanhã e fala, vamos dormir no deserto. Claro que vamos dormir no deserto. Mas esse é um negócio muito legal que Cris está colocando, porque eu acho que curiosidade é um baita ativo para a gente ficar fazendo novos convites para novas réguas, na avaliação dessa coisa do custo-benefício, se vale a pena ou não sair dessa zona do conforto do lugar onde você está. Sou muito motivado por coisas que eu nunca fiz. E na hora que German me ligou, eu falei, claro, eu nunca fui, eu quero ir.
E às vezes eu olho para a própria agenda e falo, não tenho mais espaço para colocar tanta coisa. Putz, mas eu estou recebendo tanto convite que eu nunca fiz, eu quero ir. Eu sou muito motivado por essas coisas que nunca fiz. Eu acho que isso é um baita convite para a gente construir uma vida interessante e com interessância aí, né? Dado que a gente já escolheu essa como a palavra do ano. Interessância é um mineirês, mas Uhum. Cotardo Caligares falou: não, a gente não deveria ir atrás de uma vida feliz, a gente deveria ir atrás de uma vida interessante. Uhum. E aí a forma mineira de dizer isso é: meu filho, você tem que ter uma vida com mais interessância. Interessante. Eu já tinha ouvido antes um negócio que eu adoro, que a vida não tem que ser longa, ela tem que ser larga, né? Eu nunca vi alguém legal falando que quer viver pra sempre. Só gente chata. Isso. Só gente chata que quer viver pra sempre. Eu achei interessante o que o Michel falou, da régua dele, né? Dele não voltar a querer fazer coisas que ele já entendeu, né, que ele já teve a experiência da rede, de dormir a céu aberto. E você, por outro lado, Cris, falou: puxa, nunca tive, eu preciso experimentar. Quem sabe agora, na minha próxima viagem, eu decida, né? Com experiência de causa, se eu posso fazer ou não. A minha pergunta para você, Cris, é onde a gente entende, sem confundir, o que é maturidade e o que é endurecimento, né? Porque o que o Michel falou é maturidade, né? É o que ele já viveu e ele não quer viver de novo. Eu, particularmente, repito aqui, eu sou disposto a tudo, desde que eu tenha um lugar minimamente confortável para dormir. Porque senão eu não vou ser uma pessoa legal no dia seguinte, vou me aborrecer e a viagem não vai ser legal. Até porque eu tenho uma hérnia na lombar que vai acabar com a minha viagem e eu não vou conseguir mais levantar no dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto um auto-julgamento. Falando: puxa, mas você devia ceder um pouquinho, Ricardo. Você devia ter ido nessa viagem onde você dividiu o quarto com 3 pessoas. Não sei. Não sei se isso é maturidade ou se estou ficando duro demais. Ó, eu vou fazer uma coisa que raramente eu faço, eu vou dar uma resposta direta. Eu acho que se você começa a falar não demais para coisas que você nunca viveu, você tá endurecido. E esse endurecimento não é a troco do nada, ele se chama medo. E eu acho que as pessoas hoje em dia têm muitas razões para ter medo, né? Se você abrir o jornal de manhã, talvez você nem queira sair de casa. Então, o medo vende, o medo engaja, o medo tá dominando todos os assuntos que a gente está conversando, e o medo paralisa. Eu gosto de carnaval. Eu acho que é uma experiência que é isso aí mesmo, é corpo na rua, a gente se esfregando, é um calor danado. Por que isso é bom? É meio como a floresta, não é só sobre você, é sobre o espírito do grupo. Então, lá em casa eu sou bastante democrática na transição de valores da família, que é vai sim. Então, eu virei para os meus filhos e falei, vamos no bloquinho. Tamires está com 15 e falou, ai, não tô afim. Amos, coitado, não tem 7, não pode escolher, vai. Comprei uma fantasia bem legal, porque eu falei, ele vai se divertir, porque ele vai querer sair com a fantasia. A hora que a gente chegou no bloquinho, ele deu uns 5 minutos, ele começou a chorar. E aí, eu abaixei e falei, o que tá acontecendo? Aí ele virou e falou assim, eu não gostei, eu quero ir embora. Aí eu falei, por quê? Aí ele, porque tá todo mundo olhando pra mim, eu tô ridículo. Aí eu falei, meu amor, ninguém tá olhando pra você, filho, você não é importante, isso é importante só pra mamãe. Tá vendo aquele moço enrolado no lençol? É Jesus. Aquele jacaré de peruca? É a Cuca. Tá todo mundo fantasiado, tá tudo bem. Aí ele, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei, olha, a gente não vai. Eu visito muito o seu mundo. Eu queria que você visitasse o meu. Tá desconfortável a fantasia? Vamos tirar. Tiramos a fantasia, enrolamos, ele colocou assim no corpinho, era um dinossauro a fantasia. Ele ficou muito triste, ele ficou chorando. Eu falei, eu sinto muito que você não tá conseguindo se divertir, mas eu tô. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho. Daí ele foi ficando. Só que aí começa todo mundo a dançar. Aí tem a música. Aí, de repente, uma pessoa vê uma criança e fala, quer uma serpentina? E aí, de repente, o barulho vai ficando mais alto e tá todo mundo pulando. E aí aparece uma espuma. E aí ele divide com a criança do lado que ele nem sabe quem é. E, de repente, ele tava muito feliz, tava pulando e tava se divertindo. Daí, na hora de ir embora, eu falei, você achou que valeu a pena? Aí ele, eu achei muito legal. Aí eu falei, filho, você sustentou o desconforto do início, que você não entendeu o que estava acontecendo. Teve um negócio que foi muito legal, que Perdizes, né, cheio de ladeira. Me tomba um carrinho de um ambulante, escorre todas as bebidas do moço, sai todo mundo catando e devolve pra ele. A moça pegando latinha de cerveja.
devolvendo pro cara. Aí eu falei, isso é carnaval, É. entendeu, filho? Tá todo mundo se divertindo, se ajudando. Você viu como todo mundo ajudou? Você viu como abriram passagem pra gente passar? Porque, coitado, ele tá na altura da bunda das pessoas, né? Aham. Não é fácil, é bastante É, desconfortável. é. E aí a gente dançou e foi isso. A hora que chegou em casa, ele virou pra Tamires e falou: eu fui no melhor bloquinho da minha vida. Resultado, no outro dia ela foi também, e aí a gente foi de um bloquinho pro outro e depois ia tomar sorvete, porque é uma troca. Tinha um conforto pra ele depois. A cama com lençóis egípcios dele era o picolé depois dali. Que hora que você tá falando não pra coisas que você nem fez? Que medo que eu tenho. Eu tenho medo de chegar no barco e essas pessoas, eu não ser interessante para as pessoas que estão lá. Qual que é o medo? Eu acho que se a gente conseguir pegar esse medo, fazer um carinho nele e falar, beleza, o medo é parte, mas eu quero fazer, eu acho que aí a gente não se endurece, não. A gente vai fazer bons cálculos. Não, mas eu acho que é possível a gente amadurecer, sem endurecer, se você tomar a maturidade não como couraça, sabe, mas sim como autoconhecimento. No sentido de você entender seus limites. O que você está colocando, Ricardo, quando diz: "Olha, eu preciso dormir bem porque eu tenho aqui minha hérnia na lombar e eu tenho um irmão de hérnia também", eu entendo que uma uma noite mal dormida tem seu custo no outro dia de manhã. Isso não é, entender, eu tô com coraça, eu sei que eu tô mais duro diante da vida. Não, isso é tipo, eu sei que merda que eu vou pagar depois, assim, ou qual é o custo que eu vou pagar no outro dia. Isso, por mais que, gasta que seja essa palavra, isso é autoconhecimento, né, que é coisa que só a maturidade consegue te dar. Você precisa de um bocado de tempo para dar algum contorno para a tua subjetividade e para entender o que você gosta de fazer e como é que você gosta de fazer o que você gosta de fazer, né. Isso acho que não é endurecer não, eu acho que isso é perceber qual tipo de cálculo funciona para você, porque a gente vem à vida, né, isso aí os psicanalistas sabem disso muito melhor do que eu, a gente vem ao mundo a partir do cálculo dos outros, né, que entucham dentro da gente. Depois você tem que se livrar disso e encontrar tuas réguas. Então isso é maturidade. Agora, se isso for só eu fiz sempre assim, né, eu nasci assim, eu fiz isso assim, igual Gabriela, sei lá, qual a música canta, aí eu acho que é ruim, né, aí é ruim. Eu acho que tem uma diferença muito grande, entre não fazer e fazer do teu jeito, que é talvez o que a maturidade consegue entregar pra gente. Então, se você está fazendo, mas está fazendo do jeito que lhe cabe, né, do jeito que cabe para você, tá ótimo e vamos embora. Agora, Ricardo, essa busca por experiência que a gente está fazendo, viagem, expedição, ela também pode vir só de uma versão talvez mais sofisticada de consumo? Onde que está a linha entre viver, formar, estar vivendo bem? Dá pra gente fugir desse monstro que tudo é performance ou que tudo é consumo? A gente consegue, dentro dessas experiências, se questionar? Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, o exemplo das comunidades que a gente visitou, essa avaliação parte da nossa realidade, né, o nível da experiência, o nível de consumo. Usando de novo a Amazônia como exemplo, mas acho que você não precisa daquilo para viver aquela experiência. Ao mesmo tempo que você não precisa viver a maior das perrengues, eu acho que tudo parte de uma, como o Michel fala muito, de uma régua, né. Eh, eu gostava muito de brincar quando eu era mais novo, que a vida que eu achava que era incrível, para o Abílio Diniz, quem sabe fosse muito pobre. Eu não ter a possibilidade de pegar um avião para tomar um brunch em Paris no domingo e voltar, quem sabe é a maneira que a gente interpreta outras classes, né, fala: "Puxa, né, eles não têm essa experiência". Então acho que tudo é uma régua. Hoje em dia eu tô muito feliz por o que eu consegui conquistar, e acho que isso não diz respeito a prazeres que só o capitalismo, te proporciona, né. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma amiga fotógrafa, a Autumn Sonnenschein, e aí veio a discussão do capitalismo, né. Puxa, porque é isso, o capitalismo chega e te engole, e você tem que fazer coisas que você não quer fazer, para pagar coisas que não necessariamente você precisava, aquele discurso antigo. Daí a Autumn Uhum. me falou algo muito interessante, que ela falou assim: "Foi o capitalismo que me fez conhecer pessoas muito interessantes. Foi trabalhos muito chatos que me fez travar contato e fazer grandes amigos ou pessoas que transformaram a minha vida". E acho que dá para fazer as 2 coisas. Eu acho que eu tenho memórias muito boas de experiências quando eu não tinha acesso às coisas que eu tenho hoje.
Mas é muito interessante o que te marca, o que fica na sua vida, né. Eu queria muito ir no show do Legião Urbana, eu tinha certeza que, assim, e era aquele disco, olha a idade da pessoa, perfeição. E aí Renato Russo no final tinha uma coisa meio Roberto Carlos, porque ele: "Venha", e jogava flores na plateia, e eu tenho uma flor jogada por Renato Russo. Por quê? Porque eu arrumei dinheiro, não me pergunte ontem, eu vendi É. chup-chup, geladinho aqui em São Paulo, né, É. na escola, estava no ensino médio, eu pedi dinheiro pra minha mãe, pedi pra minha avó, pedi pro meu pai, ninguém tem dinheiro, então cada um vai te dar R$ 10. Só tinha dinheiro para um transporte e eu tive que andar que nem um camelo até chegar no Parque das Mangabeiras, que foi onde aconteceu o show lá em Belo Horizonte. E cheguei em casa muito de madrugada, porque metade do caminho na volta teve que ser a pé também. Então, assim, era muito É. desconfortável e muito pouco dinheiro. E uma briga tenebrosa para ir, porque minha mãe não queria deixar, entendeu? A interpretação de desconforto, ela vem de agora, da tua maturidade. Naquela época não era necessariamente um desconforto, né, era um prazer da Sim. descoberta e A minha conexão com o agora é o que te marca de verdade, não são necessariamente as experiências onde tudo deu certo. Igual a sua amiga falou, o capitalismo me proporcionou conhecer pessoas interessantes, o perrengue me proporcionou viver coisas interessantes. Então, tudo é seu laço e seu nó. Hoje é muito legal poder ir no Lola com uma van e entrar dentro do Family and Friends e assistir de pertinho. É legal pra caramba também, mas é seu laço e seu nó, a mesma coisa tem um lado sombra e um lado solar, né. Então é a gente poder entender o que vai nos marcar enquanto experiência, e eu acho que a maioria das coisas que a gente se recorda como marcante, porque a sua amiga falou: "Eu conheci muita gente legal em trabalho muito chato". O que nos marca na vida geralmente são as dificuldades que a gente passou, Uhum. as coisas que nós tivemos que atravessar, e as pessoas que atravessaram com a gente, elas são muito legais. Não importa de onde elas saíram e para onde elas vão depois, elas ficam marcadas na nossa memória. Para você é assim, Michel? Os perrengues também, marcam? Ou tô Eu acho que romantizando o perrengue? não, 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 eu acho que quando a gente consegue rir dos perrengues, eles são importantes, né, porque a gente consegue rir junto de quem passou por aquilo com a gente. Só que não tem perrengue bom não, né, tem perrengue bom e tem perrengue ruim só, tem os 2, né, tem os 2 tipos. Tem aquele que você acha graça depois, tem aquele que você não tem nem vontade de lembrar. Eu não sei, eu acho que é uma romantização, mas é do momento da vida que a gente tá. Eu acho que quando você olha, pra trás e tira essa carga, negativa do perrengue que você passou, as coisas só fica a memória boa mesmo. E o tempo serve para isso, né, o tempo serve para isso, para você ressignificar relações do passado. Quem aqui não sofreu demais pela primeira namorada, primeiro namorado, ficou com ódio daquela pessoa e hoje tem uma memória ultra mega positiva daquele momento que viveu. Acho que o tempo serve para isso, né, o tempo serve para esvaziar, a gente botar as coisas nos devidos lugares, né. Então isso não é porque a primeiro namorado ou a primeira namorada te deixou numa fossa da pior que você já teve na sua vida, que a relação não foi boa, né, então acho que a gente vai ganhando essa dimensão. Eu tenho certeza que se, aparecer um outro show aí do seu cantor preferido, você vai, com seu dinheiro tranquilamente, podendo entrar no carro, no Uber, sair lá e voltar para casa e sentar no melhor lugar que você quiser. E isso vai ser bom também, mas isso não tira, né, a maravilha dessa experiência de ver esse show, eh do Renato Russo do jeito que você fez, né. Mas eu querer voltar a viver aquelas experiências, né, então acho que, o tempo serve para isso, né, para botar as coisas no lugar mesmo. Muito bom. A pergunta que eu vou fazer agora com o que Michel falou, e muito a ver também com um novo momento do Summer Hunter, e quem sabe nossos aqui, de nós 3, de outras pessoas da Hum. nossa geração, que é tentar achar prazer na vida adulta sem culpa. Porque para tanta gente se divertir, brincar, se encantar, a exemplo do que a gente fez naqueles 5 dias na Amazônia, ou simplesmente desacelerar, ainda pode parecer improdutivo ou até irresponsável, a pessoa não consegue. Ainda que ela tenha a possibilidade financeira, emocional, de abrir essas exceções na rotina dela, ela não abre por culpa. Eu não sei, assim, eu acho culpa um sentimento bobo, dos mais bobos que tem. Eu acho que eu sou uma pessoa mais tomada por arrependimentos do que por culpa. Eu me arrependo profundamente de algumas coisas que fiz ao longo da vida, mas me sinto pouco culpado, porque eu entendo que,
foi fruto das escolhas que eu tive que fazer e que quis fazer naquele momento. Então eu não sou um cara culpado, não. Agora, o que me faz enfrentar ou ter a possibilidade de viver experiências como essa que vocês proporcionaram pra gente, sem nenhuma culpa, é entender que na vida tem um lema que me motiva sempre, que tem 2 tipos de coisas que se apresentam pra gente na vida. Aquelas que a gente pode fazer depois e aquelas que a gente só tem uma chance para fazer. Então, viajar com vocês para o meio da Amazônia é uma daquelas coisas que só podia acontecer naquele momento, não ia ter outro momento para fazer aquilo. Então isso me liberou de botar qualquer reunião para depois, de atrasar a entrega do videozinho de Instagram que eu tinha que fazer, ou de não fazer as coisas no tempo que deveria fazer, porque essas coisas a gente pode fazer depois. Agora, tem coisas que a gente só tem um momento para fazer, né? Sei lá, a festa do aniversário do teu filho, primeira festa de 15 anos, sei lá de quem, o primeiro momento, o dia do teu aniversário de casamento, essas coisas só vão acontecer uma vez. Então, faça elas sem culpa. Agora, as outras, todas que você está abrindo mão, que você pode fazer depois, faça depois, sem nenhum momento. Acho que é um bom balanço. Assim. Pensar que coisas na vida são essas que você pode fazer naquele momento, e aí você vai, entra de cabeça e faz, e que outros que você pode deixar para depois, você faça depois, e sem ficar se preocupando muito com coisa. Porque se ficar nessa, eu tô aqui, tô lá, vivendo 2 momentos ao mesmo tempo, pô, a culpa vai aparecer. Olha, eu acho que culpa é um sentimento que é uma sensação física que acontece, ela vai se manifestar nas pessoas de maneira muito diferente. Nos homens, a culpa se Olha, manifesta de uma maneira muito diferente do que elas se manifestam nas mulheres. E as mulheres, socialmente, são educadas para cuidar dos outros, não de si agora. própria. Então, quando surge uma oportunidade de ir para a Amazônia, eu já falo, mas eu vou deixar a Juliana aqui sozinha para produzir mamilos? E as crianças vão ficar onde? E os cachorros lá É, em casa? E o jardim que precisa? Eu acabei de fazer isso, eu não quero perder esse muito bom. jardim. Mas pensa, então assim, eu já parto do princípio de quem eu tô deixando na mão para fazer uma coisa única e exclusivamente para mim. E tem uma outra coisa que se aplica muito no processo de culpa, que é uma educação muito religiosa. Eu percebo que pessoas que viveram a primeira infância numa educação muito religiosa, a culpa é um processo quase natural em qualquer religião, pois se você errou, você não vai alcançar o reino dos céus, a Uhum. bênção divina. Deus está triste com você. Você vai Então, pagar de algum jeito, isso em é uma breve. ferramenta de culpa extremamente eficiente para que você se mantenha na linha. O que acontece é que a culpa ela vai colar em alguns perfis mais do que vai colar em outros. Então, para mim, diante do perfil que eu tenho, sentir prazer, principalmente sozinha, Hum, só muito para bom. mim, eu fiz só para mim. Tem um cheirinho de egoísmo que eu preciso falar: para tudo. Eu preciso estar muito consciente, eu preciso fazer um exercício saindo do automático de que eu sou um ser humano, que eu também mereço prazer, só para mim. Eu vou fazer 48 esse ano. É a Uhum. primeira vez que eu vou viajar com um grupo de amigas depois da vida adulta. E os meninos vão ficar. Os meninos, a mulher, todo mundo vai ficar. Vou eu e mais 3 amigas. Hum, hum. Nós todas temos filhos, nós todas somos casadas. Tem 2 anos que a gente está organizando essa viagem. Ninguém vai levar marido, mulher, ninguém vai levar filho. Você vê que eu tô até gaguejando para falar, entendeu? E Porque vão pra nem eu onde? para interior da Bahia. Que Ó, eu nem massa, lembro o velho. lugar. Olha que várias pistas da dificuldade que eu tô de lidar, Eu super que é a entendo. primeira vez na vida adulta que eu vou fazer uma coisa única e exclusivamente para mim. E só eu vou me Hum, divertir. E é meu. E eu vou largar todo mundo para trás. Então, assim, é um exercício para mim. 2 anos que eu estou me preparando para essa viagem. Então, assim, eu sei que isso soa absurdo para a maioria das pessoas que vão ouvir o programa, ou que são homens. Os meus amigos homens falam: pelo amor de Deus, por que você não fez isso antes? Que hora que você vai se priorizar? Por que você está sentindo culpa? Não é sua responsabilidade. Eu sou muito é grata a verdade, tem essas uma perspectiva amizades. de gênero mesmo. O homem tem menos essa culpa, né, Cris? Zero. A culpa Acho que dele é de zero. estar sendo menos produtivo ou mais do que É, isso, sendo interpretado pelo outro como menos é, produtivo. Ele quer o aval do outro, não necessariamente ele precisa estar produzindo, mas ele quer que o outro é. entenda que ele está produzindo, né, e gerando riqueza. Muito
Muito bom isso. Oh, que legal, é verdade, porque zero culpa. Minha mulher é tomada por culpas 1000, eu sou zero tomado por culpa, porque tem essa dimensão que Cris genialmente colocou, né, do cuidado com o outro. E aí volta no ponto que eu estava colocando, porque o cuidado com o outro não é uma coisa que você pode fazer depois, né, é um imperativo que se põe para você, né. Então é o Olha, cuidado com o e filho, com uma o jardim. teve uma hora que a gente estava almoçando e eu Hum, atendi o telefone, é raro eu estar com o telefone. hum, E eu estava com o telefone na mão, o telefone tocou, era da escola do Amós. Ele estava na aham, enfermaria. A mãe hã, perdeu a cor. Eu aham. levantei, já fui atender, o que que aconteceu? Ele tem pai, só que sempre vão ligar para a mãe, entende? E aí eu lá no meio da Amazônia atendendo, falando: "O que que aconteceu?". Ele tinha tomado uma bolada nas partes. É muito bom essa ligação. Aí eu posso falar com ele: "Filho, o que foi?". "Ah, a bola bateu aqui num lugar que doeu muito, mamãe". Aí eu: "Tá bom, você quer ir no banheiro? Você quer me mostrar?". Aí eu falei: "Ainda tá doendo?". "Não, melhorou, melhorou". Aí eu falei: "Então tudo bem, filho, se precisar você pode me ligar". Então assim, você Hum, entende? é, É é, muito complicado. Eu muito eu fiquei complicado. muito mal, eu falei: "Meu Deus, meu filho descobriu que tem partes a hora que eu tô aqui na Amazônia", entendeu. Essa é a vida da mulher, então não pode ver uma culpa passar que ela acha que é dela. Que loucura, né. Mais uma vez aí uma outra dimensão da economia do cuidado, todo esse assunto, né. Agora, eu acho que pra gente ir caminhando aqui para o final, eu queria voltar para essa experiência que foi da Amazônia, que eu queria saber de cada um de vocês, o que que isso deslocou. E, eu queria que vocês falassem da experiência em si e esse Hum, é. pós-experiência, olhando para a Amazônia, o que que deslocou dentro de vocês? O que que mudou de lugar? Ó, pra mim, o principal choque foi a dimensão das escalas. Obviamente, eu sou uma pessoa, pró meio ambiente, preocupado com a sustentabilidade, mas eu era uma pessoa que estava acostumado a ler esse debate nos livros. E sou um leitor de livros, né, a gente discutiu à beça vários autores que já tinham passado por aquele rio e que tinham contado das maravilhas e que eu tinha lido. Só que eu acho que depois que eu vivi essa experiência, o tema da sustentabilidade e da própria Amazônia ganhou uma dimensão infinitamente maior do que ele já tinha para mim. Ele deixou de ser um assunto de planilha de Excel e ele se transformou em um assunto que faz parte de mim. Então, por exemplo, né, agora o debate recorrente é o tal da exploração do petróleo na Foz do Rio. Eu, obviamente, por uma posição ética diante do mundo, era tendencialmente contra a exploração do rio, porque sabia dos possíveis impactos que isso podia ter na vida daquelas pessoas e no meio ambiente por lá. Eu saí radicalmente contra e saí de lá achando que a floresta é muito maior do que qualquer barril de petróleo. Sair de lá achando que aquele conhecimento que está depositado, que a gente ainda não tem acesso, é muito maior do que a Biblioteca de Alexandria. Sair de lá achando que aquelas pessoas que estão lá, elas têm um conhecimento que é muito maior, né, Josué, e todos os outros, João, que a gente encontrou, que viajou com a gente, eles sabem muito mais do que qualquer título de doutorado em Harvard, né. E sair de lá achando que, eu, sou um neófito, nesses assuntos, apesar de ter lido a beça. Então acho que essa experiência trouxe para mim, uma dimensão de outra escala, assim, se eu já achava que a Amazônia era grande, eu saí de lá achando que ela é o mundo, e que o mundo tem que virar aquilo de algum modo, né, ou vai virar aquilo de algum modo, senão a gente vai acabar. Então me lembro de, nos últimos dias, falando para você, Cris, e para Rui, que foi esse grande empreendedor ali que levou a gente para dentro da Amazônia, né, a convite do Summer Hunter, dizendo: gente, a gente precisa trazer o povo para cá, porque eles, pelo livro, não vai entender, não. Não tem aquele negócio que todo muçulmano tem que ir a Meca, todo americano vai ao Washington uma vez, ver a Casa Branca. Eu acho que todo brasileiro precisa ir à Amazônia para entender do que a gente está falando, porque só no discurso é impossível. O vídeo do YouTube não dá a dimensão daquilo que a gente viveu lá não. Eu concordo muito com o Michel, mas particularmente, como eu comecei essa conversa, era uma reinterpretação, um reentendimento da dimensão daquilo lá. De novo, por mais que você vê no vídeo, no livro, a foto, é muito grande, ou melhor, você é muito pequeno, você é completamente dispensável, né? Acho que uma poeira no universo é muito
do que eu me senti ali naquele lugar. Mas principalmente aquilo de você estar num lugar que nada, absolutamente nada foi construído ou está ali para você. Nada foi adaptado para o teu conforto e para a tua experiência de vida. Ela só existe e você tem que se adaptar àquilo, né? Da hora que você sai do barco, é a hora que você entra na floresta, é a hora que você ouve o Josué falando as histórias do João, ou nas comunidades, absolutamente nada. E uma reinterpretação também de conforto, né? De pessoas que você vê ali nas comunidades, pessoas que não necessariamente sabem se é sábado de manhã ou terça de manhã, e estão descascando a mandioca e fazendo aquilo quase como um Sísifo, que nunca termina. Muito bom, eu acho que para mim teve um grande deslocamento de percepção de tempo, e eu adoro Sim. isso. A gente acordava com o amanhecer do sol, 5 e pouquinho, acordava, a hora que dava 7 horas eu tinha vivido 3 dias. Então assim, tinha hora que 11 horas da manhã eu estava com fome. É claro, eu já tinha vivido tanta coisa até 11 horas da manhã, só que eu tinha vivido essas coisas no corpo. De novo, não era só a minha cabeça que estava pensando ao ler um livro, ao fazer uma pauta, a conversar com alguém, o meu corpo estava vivendo a experiência, ou seja, eu estava inteira nesta experiência. E aí a gente fica falando 5 dias e eu falo para todo mundo: "Ah, eu fiquei 5 meses na Amazônia, foi muito legal". Por quê? Porque eu vivi tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, que isso altera a minha percepção de tempo. E sair com um grande deslocamento de percepção de tempo também da própria existência humana, né. Se a gente continuar do jeito que estamos, a gente vai dizimar a nossa própria espécie, mas não a Terra, não a Amazônia, aquilo não vai acabar, Não quem vai vai acabar mudar. somos nós, É. entendeu? Nós, como espécie, que vamos sucumbir, porque o mundo, a Amazônia, a Chapada é muito maior do que a espécie humana. Quando você vai e encosta a mão numa árvore que tem 400 anos, e essa árvore só está de pé, né, dentro de um mundo onde o capital determina tanto, porque ela não tem valor comercial. Então ela tá ali majestosa, porque ninguém quis comprar. Então, essa percepção do valor e do tempo muito mexida, e principalmente quando o Rui, que foi a pessoa que estava conosco a nos apresentar os projetos que ele tem feito, então além da escola, os projetos de preservação das tartarugas, que tem outro nome na Amazônia, mas para ficar mais comum aqui para todo mundo, ele falando: "Ah, e aí tem 10 anos que a gente está fazendo isso de tudo durar, se uma dancinha do TikTok de 30 segundos não teve a quantidade de views necessária, parte para outra, faz outra. Dispensa essa pessoa porque essa pessoa é chata. Vamos para a próxima amizade, para o próximo namoro, para o próximo, sabe? Para a próxima pessoa. Vamos para a próxima estratégia". Tem uma consistência de tempo ali que poucas vezes eu consegui acompanhar tão de perto. A transformação da cultura e tá longe. Tá longe do quê? Da minha régua. Do que para mim é um bem viver. Mas ele tá lá todos os dias falando com aquelas pessoas e principalmente escutando aquelas pessoas. Fiquei muito movida quando ele chegou com um projeto lá onde a gente foi visitar a machetaria, a marcenaria, e ele falou: "Eu tinha um projeto", e o cara falou: "Se você entrar de manhã, eu saio à tarde, eu não quero fazer isso com você". E aí ele virou e falou: "Tá bom, não vamos fazer o meu, vamos fazer o seu. Esse deixa o meu de lado e vamos trabalhar nisso junto". E o negócio tá lá há 15 anos e tá impactando tantas famílias, a gente acha que tem que mudar o mundo, né, senão não valeu a pena. A jornada do herói tem que mudar o mundo. Se aquela árvore tá de pé, alguém trabalhou para isso acontecer, e aquela marcenaria tá existindo impactando 30 famílias, isso muda o mundo. Então essa percepção de tempo e de valor deslocou para um lugar muito complexo, porque eu acabei voltando com um mau humor do cacete, que eu tô superando aos poucos, que eu tô impaciente com os meus filhos, porque eu viro e falo: "Você não subiu na árvore para pegar um açaí e tá reclamando de passar manteiga no pão". Então, o valor do esforço e o valor da persistência e do tempo me deixou muito mal-humorada voltar para São Paulo, para esse mundo de novo, tudo rápido, tudo gritado, muita reclamação. Tá bom, agora eu tô conseguindo casar essas 2 coisas e trazer isso como aprendizado. Eu falei que
eu voltei da Amazônia, mas assim como o Rio, eu não sou mais a mesma, né? Eu já sou Que outra. bonito. Eu nunca mais vou voltar da Amazônia, porque a que foi para lá não voltou. E eu espero que esse aprendizado sobre tempo e valor permaneça e que eu consiga, de alguma forma, olhar para a vida transformada por esse olhar, entendeu? Que a floresta me trouxe, e com muita vontade de voltar lá. Muita vontade. Bonito. Acho que devia encerrar com aquilo, né? Quando é que a gente volta? Ah, A gen vocês podem escolher, vocês querem Amazônia mesmo ou vocês querem algo mais asiático? Que delícia. Não importa, se você chamar, a gente vai. A gente Vamos. vai. A gente estava falando desse negócio do sentir, né. Você vê, tem gente que tem que entrar num submarino de papel e morrer lá no fundo do mar de tanto não sentir. Então eu acho que fica aqui o convite para todo mundo sentir mais, e sentir não é sempre sentir algo bom, mas é sentir, é sair desse lugar de anestesia mesmo, sentir, persistir, sustentar o desconforto desse desconhecido. Pode chamar que a gente sustenta isso junto, Ricardo. Muito bom, gente. Queria agradecer então de novo a vocês por terem topado mais essa. O tempo de vocês, a gentileza, a ousadia da gente fazer algo aqui a 3 vozes ou 6 mãos. Acho que deu certo. Obrigado por estarem juntos mais nessa. Obrigada que pela agradeço. oportunidade, obrigada, Michel, de arrumar buraco na agenda, tá super corrido, Ricardo, de ter topado a ideia da gente fazer essa conversa juntos. Ela continua depois, mas aí offline, com uma comidinha do lado, uma bebidinha do outro, pra gente continuar a papear. Obrigada. Eu adorei, hein? Eu adorei. Queria agradecer imensamente não só o primeiro convite para ir nessa viagem, essa expedição de Summer Hunter. Eu fiquei muito impressionado com o conjunto de bagagens que eu trouxe de lá. E não foram coisas físicas, né? Foram essas experiências que vão certamente me acompanhar como memórias para o resto da vida. Mas fiquei também muito feliz pelas conexões que vocês promoveram. Cris, né? A Naumóveis e a Bartz, eu já conhecia de antes, mas os outros do grupo me marcaram profundamente também. Então, Cleia, eu continuo falando, Paula e o Pedro, da Pie também, com uma frequência, o Andy, eu já tinha contato, mas fiquei mais próximo, e outros que foram importantes de verdade naquele momento, mas continuam sendo importantes para mim. Então, muito obrigado. Gente, Tereza Obrigado, Cristina fez um gente. show só pra gente, né? Não Isso. podemos encerrar sem falar isso. Eu tive que ir embora porque o capitalismo me chamava para outros encontros não tão vigorosos quanto esse, e eu perdi o Uma show de Tereza delícia. Cristina, mas achei um luxo, acompanhei nas redes sociais. E Tereza também maravilhosa. Que delícia. Então tá, pessoal, um beijo, fica bem. Curtiu a conversa? Então não esquece de seguir o Desenrola na sua plataforma favorita, para não perder os próximos episódios dessa temporada. Até semana que vem!